consciência negra é muito mais que um feriado. A data de 20 de novembro é um resgate histórico e o reconhecimento de um grande herói da pátria brasileira, Zumbi dos Palmares. Hoje, o Pense Rio vai falar sobre a história do negro no Brasil, as conquistas, os avanços e sua inserção e ascensão na sociedade brasileira. Para falar sobre o assunto, estão aqui no estúdio o presidente do Condedine Rio, Dulce Menezes Vasconcelos, e o consultor de políticas públicas do Condedine, Giovanni Raven. Com a Lei Áurea, o Brasil conheceu o primeiro grande movimento de desempregados. Os escravos, maltratados pelos patrões desde sempre, continuaram maltratados pela lei que não cuidou da sobrevivência deles e de como eles teriam possibilidade de viver. Isso não foi um grande pecado? Com certeza. Nós até hoje pagamos, né? Os negros pagamos o resultado dessa lei que nós falamos que ela ficou bem retratada em 1988 por uma escola de samba, a Mangueira, quando diz no seu samba, livre do açoite da senzala, preso à miséria da favela. Né? Até hoje, a dificuldade dos negros de trabalho, de estudo, de estudarem, de terem o que se chama de ascensão social, continua muitíssimo difícil. E ligado a esse passado histórico. E ligado a esse passado histórico, com certeza. Né? Porque logo depois da assinatura dessa Lei Áurea, né, que na verdade de áurea não tem nada, a princesa Isabel de Redentora também a gente pode questionar muito, né? Vem uma república que torna mais difícil ainda a situação dos negros recém-libertos, porque não podem trabalhar, não podem estudar. A primeira lei é a lei de vadiagem. E aí quem é que ia ser preso? Os negros que não podiam trabalhar, como é que eles iam apresentar, né, que trabalhavam, um documento que trabalhavam? Não é? E qual é o papel da Condedine? O Condedine, ele é um órgão criado em 1987, dentro da estrutura do Executivo do município do Rio de Janeiro. Esse ano nós completamos 25 anos numa criação através de decreto. A proposta dele, principalmente, eu até para ser exato, posso até lendo, tem por objetivo assessorar a Prefeitura do Rio de Janeiro na definição de políticas destinadas a combater a discriminação racial, além de coordenar, acompanhar e dar assessoria a programas, projetos e propostas de interesse do negro, atuando com o apoio das secretarias municipais. Então, o Condedine, ele não é um órgão ligado a uma secretaria, ele é ligado realmente ao gabinete do prefeito. E a outra característica é que ele não é um órgão, é um conselho paritário, ele é um conselho formado só por entidades ligadas à questão racial. Essas entidades pedem a filiação, apresentam 2 pessoas que vão representá-las, os 2 conselheiros, e a gente tenta fazer cumprir esse objetivo. Eu tenho que reconhecer que após 25 anos a gente ainda está muito no início de estar conseguindo cumprir esse nosso objetivo. E as políticas públicas são satisfatórias no tratamento do problema do negro? A compreensão de que são necessárias políticas públicas para fazer o enfrentamento à discriminação e ao preconceito, ela é relativamente nova na sociedade brasileira. Basta que nós lembremos que apenas este ano foi reconhecido como constitucional, de forma irrevogável, a política de cotas, que foi severamente contestada desde a sua introdução no início dos anos 2000. Então, essa compreensão, considerando que nós temos mais de 120 anos de abolição e apenas 10 anos de políticas públicas de enfrentamento à discriminação,
demonstra que a sociedade brasileira resistiu à introdução das políticas públicas, ao reconhecimento de que o racismo, que o preconceito não seriam combatidos, eliminados com ações pontuais, com ações isoladas. Era preciso que o mesmo Estado brasileiro que legitimou a subalternidade, a relação de dominação de uma etnia por outra, o mesmo Estado brasileiro que legitimou isso, que forneceu instrumentos a isso, esse Estado deveria também fornecer à sociedade instrumentos para que a sociedade pudesse enfrentar o racismo e a discriminação. Então, nós estamos ainda na fase inicial das políticas públicas de ação afirmativa no Brasil. Mas uma sociedade mestiça como o Brasil, o sistema de cotas não poderia ser social ao invés de racial? Você coloca, Gabi, uma questão que é muito importante de ser colocada e nos dá a oportunidade de explicar ao telespectador a distinção entre as políticas sociais e as políticas focalizadas, né? Quando você fala questões sociais, elas são tratadas através de políticas universais. Eu vou dar um exemplo a você e ao telespectador do que são essas políticas. É o Sistema Único de Saúde. É uma política universal. Qual é o papel do Sistema Único de Saúde? É permitir que todos os brasileiros e todas as brasileiras tenham acesso aos serviços públicos de saúde oferecidos pelo Estado brasileiro. Ocorre que a universalização do acesso, por si só, não reduz as desigualdades que as pessoas têm no acesso a esses serviços. Um cidadão que mora no Rio de Janeiro, capital, ou em São Paulo, capital, tem muito mais acesso aos serviços do SUS do que um cidadão que mora num estado da região norte do Brasil ou da região nordeste do Brasil. Então, para que essas distorções que a política universal não consegue responder sejam resolvidas, são necessárias ações pontuais que têm como objetivo complementar as políticas universais. Então, você já deve ter visto as ações de saúde feitas em barcos pelo Rio Amazonas. Então, aquilo ali é uma política focalizada, porque nós não temos barcos aqui na Avenida Rio Branco ou na Presidente Vargas, mas no estado do Amazonas é necessário ter aquela política que surge focada na realidade daquele território. Transportando isso para as políticas de ação afirmativa, nós temos o seguinte caso. Nós temos a política de acesso à universidade pública, que você mencionou, que é o papel do MEC, garantir a universalidade do acesso de todos os cidadãos brasileiros e brasileiras ao ensino público de nível superior. Ocorre que esse objetivo de garantir a universalidade do acesso, por si só, não reduz as desigualdades relativas que os segmentos sociais têm neste acesso. Eu vou citar como exemplo. Nós tivemos durante décadas a utilização da Fundação Sesgan Rio aqui no Rio de Janeiro fazendo as provas. Num determinado ano, a prova de inglês versava sobre o filme Buena Vista Social Club. Um filme que você deve ter assistido, o Globo deve ter assistido. Mas um filme que só foi exibido nos cinemas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, como é que eu posso aferir o conhecimento de língua inglesa dos estudantes de todo o estado do Rio de Janeiro, utilizando como parâmetro um instrumento de conteúdo que só foi disponibilizado para as pessoas que moravam nas regiões mais pobres do Brasil? Então, a política de cotas tem como objetivo romper com essa armadilha que a política universal necessariamente cria, porque ela não tem como finalidade reduzir desigualdade, e sim ampliar o acesso das pessoas. Qual é a diferença entre uma política compensatória e uma política objetivista? Queria até, antes de responder, fazer uma observação ao que o companheiro Giovanni falou. Quando, por exemplo, em relação à saúde. Eu moro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, moro em Campo Grande. E o atendimento de saúde, lá onde está a maior parte da população afro-brasileira, e aí a gente pode entrar no social, que gostam tanto de falar, que são os mais pobres, é uma situação calamitosa. Quando os meios de comunicação falam, por exemplo, dos hospitais da Zona Oeste, são os que têm o pior atendimento. E Zona Oeste que eu falo é de Bangu, Realengo, Deodoro, etc., né?
Então, o hospital lá do bairro é o Hospital Estadual Rocha Faria. Pode ir lá ver. Né? Então, é uma situação que, mesmo estando na capital, né, a universalização não se dá. Né? E o atendimento que se tem, ele não é de qualidade, porque não tem médicos em geral. Né? Então, é uma situação que só pensar no social, quer dizer, não vai resolver, porque o raciocínio é como os mais pobres são os negros, né, os afro-brasileiros, se o atendimento fosse pelo social, está atendendo a ele. Mas essa não é verdade. Agora, desculpe, podia repetir sua pergunta? Qual é a diferença fundamental entre uma política compensatória e uma política pontual dirigida aos negros? Eu vejo que a política dirigida ao negro, ela é uma política compensatória. Ela é uma política compensatória do que nos foi negado. E aí não estamos falando do tempo da escravidão, mas sim pós a libertação. Quando na primeira pergunta, sua primeira pergunta, a primeira observação que a gente faz em relação à Lei Áurea, né? Então a gente vê que todas essas políticas que são estabelecidas aí, e que a gente está falando de um reconhecimento maior, né, no nosso país, elas têm, de certa maneira, esse cunho compensatório. Né? E não pode ser simplesmente pontual, porque se pensarmos só em pontual, não vai se levar em conta essa história e essa desigualdade que a população afro-brasileira sofre até hoje. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa polêmica da obra do Monteiro Lobato de ser banida das escolas. Isso também não seria apagar um pouco da história do Brasil? Na realidade é o seguinte, há dois aspectos que têm que ser levados em consideração. Né? Não se pode, e me parece que não houve nenhuma proposta do movimento negro nesse sentido, apagar a contribuição do Monteiro Lobato à formação do pensamento brasileiro. Até porque nós não podemos pensar no antídoto a um problema se nós não soubermos qual é a causa do problema e como essa questão foi tratada ao longo da nossa história. Então, não há, por parte do movimento negro, nenhuma manifestação no sentido que isso seja apagado. Agora, é preciso contextualizar a obra do Monteiro Lobato e fazer uma reflexão crítica sobre os impactos do conteúdo, do ideário de Monteiro Lobato na formação de gerações que vivem décadas após Monteiro Lobato. Né? O senso comum do brasileiro ele é muito assentado em cima de conceitos que foram desenvolvidos há 30, 40, 50, 70 anos atrás, como, por exemplo, o conceito de democracia racial. Né? Então, o senso comum se baseia nesse tipo de conceito. Nós precisamos fazer uma revisão crítica desses conceitos. Então, não há nenhum sentido de se apagar, mas sim o sentido de fazer uma leitura crítica para que as gerações contemporâneas não sejam educadas com obras baseadas no ideário racista. Aí, lamentavelmente, cabe essa crítica à obra de Monteiro Lobato. Eu sou professora aposentada de língua portuguesa e trabalhei durante toda a minha vida em escolas públicas. E não é só a obra de Monteiro Lobato. O tempo todo que eu trabalhei, e eu usei muito literatura infanto-juvenil, chamava a atenção dos meus alunos para essa questão de como os negros eram apresentados nos livros didáticos. Meu filho leu a obra toda de Monteiro Lobato, tem lá em casa a obra de Monteiro Lobato, mas é preciso chamar a atenção, não é? Então, eu, por exemplo, fiz no início dos anos 80 uma pesquisa, um levantamento sobre como o negro aparecia nas ilustrações dos livros didáticos. E era lamentável que as crianças negras, em geral, barrigudas, beiçudas, né, roupa rasgada, descalço, sem pai nem mãe. Mas agora é obrigatório, né? História e cultura afro-brasileira. Agora, me parece, é evidente que o Giovanni tem razão. Ninguém está propondo aqui banir a obra
do Monteiro Lobato. Mas me parece também que o MEC tem obras muito mais interessantes. Você não vai fazer um trabalho direcionado para mostrar como naquela época se via o negro, como se tratava. Porque tem hora ali que a tia Anastácia era o bichinho de estimação da família, né? Seria melhor, então, já que vai adotar livros, que adote livros que possam dar essa visão, né, do que são as pessoas, independente da sua cor de pele. E um trabalho direcionado, porque foi feito isso, né, com a obra do Monteiro Lobato, né? Mas ele é racista. Em outros livros da época, porque em outros livros ele lamenta que no Brasil não tenha sido criada uma Ku Klux Klan como nos Estados Unidos. Iremos para um breve intervalo e voltamos já já. Continuando com o Monteiro Lobato, a senhora não acha que é mais útil usar uma boa obra literária, como é a do Monteiro Lobato, e chamar a atenção para o fato dele ser racista e mostrar os exemplos de racismo? Não é mais útil para a consciência negra? Eu tenho minhas dúvidas. Porque eu só poderia ser trabalhado no momento, não para mostrar a consciência negra, e sim que já tivesse sido firmada uma questão da consciência negra. Veja, nós temos uma lei que 10.639, de março de 2003, né, assinado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estabelece o ensino da história da África e do afro-brasileiro nas escolas, né, de todos os níveis. Até hoje, sofre uma reação muito grande de uma boa parte dos professores na aplicação dessa lei, quando, na verdade, é uma lei reforçando a Constituição brasileira, reforçando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, porque nesses dois instrumentos já se falava de que se devia estudar, devia se ensinar às crianças a questão das três etnias que são consideradas formadoras do povo brasileiro. Na Constituição de 88, até em Constituição anterior já tinha isso, já falava nisso, né? No entanto, até hoje há uma dificuldade, a gente tem o conhecimento. O Conselho Municipal de Defesa do Direito do Negro realizou esse ano, está terminando, inclusive, uma pesquisa com as escolas municipais, que chama Prêmio Condedini de Pesquisa Escolar. Esse foi o 19º ano. A gente teve várias dificuldades que o tempo de televisão não dá para a gente estar colocando. Mas, de qualquer maneira, a participação das escolas, dos professores, basicamente o concurso é pesquisa feita por alunos orientados por professores, né? A participação é sempre muito pequena. A gente, na hora de avaliar, a gente fica terrivelmente com muitas dificuldades, porque o regulamento fala que é o trabalho individual e a maior parte do trabalho vem em grupo. E várias, a gente já teve essa informação de crianças que queriam fazer o trabalho e não teve na escola um professor que quisesse orientar. Então, trabalhar com uma obra, como o senhor está falando, do Monteiro Lobato, me parece que seria necessário que houvesse já cristalizada, já fortalecida, uma visão do que é a consciência negra, do que é o negro no Brasil, né? O que é preconceito, o que é discriminação, porque simplesmente colocar a obra, mesmo com uma orientação, e aí eu vou falar da minha experiência de muitos anos em escola, implantei CIEP, etc., de ver como ainda, por causa do que o companheiro falou, dessa formação do brasileira, dessa cultura da sociedade brasileira, a dificuldade
em aceitar, né, em querer rever esses preconceitos em relação ao negro. Giovanni, no último Fashion Rio teve uma manifestação de modelos negros pedindo mais espaço na passarela. E parece que existe um acordo que 10% do casting teria que ser destinado a negros e indígenas. O sistema de cotas ainda é a melhor forma de inserção do negro no mercado, principalmente em áreas como moda, cultura? Na realidade, é o seguinte, quer dizer, o sistema de cota é um dos instrumentos que a política por direção afirmativa dispõe para reduzir a desigualdade, né? O ideal seria que a sociedade pudesse pactuar metas de promoção da diversidade. Ou seja, através da operação por metas, você inverte a lógica e estabelece uma agenda, entre aspas, positiva, que teoricamente mobilizaria os atores sociais na direção de cumprir essas metas. Agora, lamentavelmente, como a Dulce já apontou algumas vezes, a sociedade brasileira é uma sociedade atrasada. A sociedade brasileira é uma sociedade que confunde a liberalidade dos hábitos com a liberalidade dos valores. Os valores da sociedade brasileira são valores conservadores, embora a sociedade brasileira seja tolerante com os hábitos liberais. Então, esse conservadorismo do pensamento brasileiro impede que a sociedade pactue metas de diversidade. Então, em função da inexistência de metas por parte de agentes privados, como os promotores do Fashion Rio, é necessário que o Estado haja, e o Estado age de forma coercitiva, inclusive através da implantação política de cotas. Então, voltando à sua pergunta, 10% de modelos negros no Fashion Rio evidencia a subrepresentação do negro nesse segmento. Eu não vou discutir se são 30%, se 40%, se são 50%. Nós temos 53% de população negra no Brasil. Como é cabível que se discuta que este segmento majoritário possa reivindicar, e mais ainda que possa haver resistência, a uma representação de 10%? Então, acho que é preciso desviar o foco dessa discussão de cotas e fazer uma reflexão séria, porque no Brasil, diferentemente de outros países, a população negra é a maioria. A política universal no Brasil, volta à primeira pergunta, deveria ser para o negro e deveria ter política de ação afirmativa para a população branca, que é minoritária. Só que o Brasil é um país tão diferente que nós conseguimos a proeza de ter políticas universais que a maioria da população não consegue acessar e políticas afirmativas que deveriam ser para a minoria da população voltadas para a maioria da população. Então, há uma dificuldade de se entender, de se encaixar, porque isso não tem lógica. Aliás, tem lógica. Só o racismo brasileiro, o racismo cordial, explica essa realidade. Mas, Giovanni, 53% da população é negra. Sim. Por que a representação do negro no Congresso brasileiro é tão baixa? Você foi no cerne da questão, porque a representação do negro, não apenas no Congresso, nas Forças Armadas, na diplomacia, no segmento empresarial, ela é uma representação baixa porque a elite brasileira é uma elite competente e tem conseguido, ao longo de décadas, através dos mais variados subterfúgios, se reproduzir no poder, inclusive nas casas legislativas. Nós temos, o seu exemplo é nítido em relação a isso. Só o aparato ideológico que sustenta a discriminação, a subrepresentação do negro, citada pela Gabi, os aparelhos ideológicos de reprodução da subalternidade, como, e aí eu sou obrigado a citar a obra do Monteiro Lobato, que introjetam em crianças. Eu tenho a experiência de ter uma filha de 21 anos e ter uma filha de 4 anos de idade. A minha filha de 21 anos foi, durante anos, a única criança negra na escola onde ela estudou. E a minha filha de 4 anos de idade é a única criança negra na escola onde ela estuda. E com todas as preocupações, com a Lei 10.639, que a Dulce citou, eu, vez por outra, e encontro eco na coordenação pedagógica da creche onde a minha filha estuda, vez por outra, pego um livro didático, um livro infantil que tem uma abordagem racista.
E a minha filha, que é uma criança de 4 anos de idade, está indefesa, recebendo essas informações da mesma forma que eu, quando era criança, aprendi que havia negros de alma branca. Eu estudei num livro chamado ABC ao Admissão e aprendi que existiam uma grande maioria de pessoas negras que não tinham modos, educação, postura, mas existiam negros de alma branca, que eram pessoas cordatas, educadas, e esses sim podiam ascender socialmente. E, quando criança, eu achava que eu era um negro de alma branca, porque eu convivia num meio social diferenciado, porque eu tinha perspectivas de vida que os outros, que a maior parte da população negra não tinha. Então, isso é um processo cruel, que já foi, inclusive, objeto de teses de mestrado. A Neuza Santos Souza, que lamentavelmente nós perdemos há alguns anos atrás, é uma psicóloga com uma atuação grande na PUC, ela escreveu um livro que é primoroso e que o telespectador deveria procurar ler, chama-se Tornar-se Negro. Esse livro, ele analisa os danos psicológicos da discriminação, o dano psicológico da subrepresentação no folhetim das novelas, o dano psicológico, como a Dulce citou, dos crimes de vadiagem. Né? Nós tínhamos Oswaldo Aranha autografando, diz o Confete, né? O sábio Rubem Confete, autografando pandeiro de alguns sambistas para que eles pudessem, sendo abordados pela polícia, mostrar o pandeiro, porque havia o crime de vadiagem. Ou seja, um cidadão que não tivesse a carteira de trabalho assinada podia ser preso por vadiagem, porque nós vivíamos uma época no qual, em tese, o desempregado era um vagabundo. Hoje, se essa lei que foi revogada pela Constituição de 88 ainda estivesse valendo, como é que nós íamos proceder? Se o emprego formal acabou, se ele é um objeto de extinção. Então, há um conjunto de coisas que precisam realmente ser discutidas e enfrentadas, e o seu exemplo da subrepresentação na Casa Legislativa é a ponta do iceberg, porque, na realidade, as casas legislativas, com honrosas exceções, representam os interesses hegemônicos da elite brasileira. E como a elite brasileira é predominantemente branca, ela se faz representar no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, na defesa dos seus interesses, e a maior parte da população que é negra fica excluída de acesso a esses fóruns de decisão. E o que mudou nas universidades desde o sistema de cotas começou a vigorar? Nós temos, como também o companheiro Giovanni falou, 10 anos que a primeira universidade a adotar as cotas no Brasil foi a UERJ, né? Então, o que se falava na época é que ia cair o nível, né, de qualidade das universidades, etc. Ainda, nesse momento, os estudos, eu acho que 10 anos, não são suficientes para que a gente apresente grandes mudanças, porque o que a gente ainda recebe, às vezes, no conselho ou em reuniões, são jovens que estão na UERJ, por exemplo, que tiveram que se unir, criaram o que eles chamam de denegrir, né? Ter uma sala, eles ainda falam da questão da discriminação, eles ainda falam do desrespeito que sofrem de alguns professores. É evidente que vão dizer, não é verdade, isso não acontece, mas eles reclamam, né? Eles não se sentem ainda completamente aceitos dentro da universidade. Eles estão forçando, vamos dizer assim, forçando para terem e a permanência também, que é um outro problema que vem junto com a questão das cotas para as universidades. Esses jovens, em geral, são de famílias de baixa renda ou de média e vou dar de novo um exemplo lá da minha área. Quem mora em Campo Grande, para estudar na UERJ, ele não pode trabalhar, a não ser que ele vai estudar à noite. Né? Ele vai chegar em casa de madrugada, vai ficar à noite, vai fazer a mesma coisa que eu, que me formei em 1965 na UF. Eu saía de casa às 6 horas da manhã e chegava meia-noite. Então, esse ainda é mais ou menos o cenário para os jovens. Eu morava em São Gonçalo, trabalhava no Rio, na Marechal Floriano, estudava em Niterói, na Zona Sul, no Ingá. Eu ainda vejo muitos jovens fazendo o mesmo sacrifício que eu fazia. Então, não vejo que a gente já possa, inclusive, aferir, né,
com muita propriedade essa diferença. É claro que existe, mas ainda não é uma diferença que esteja aí saltando aos olhos. Né? Mas certamente não piorou. Não, não piorou. E queria dar aqui um detalhe. Eu já li várias vezes que na Faculdade de Medicina da Bahia, a aprovação e aproveitamento dos alunos negros é superior ao dos alunos não negros. E o abandono, e aqui em geral, o abandono também é muito menor dos cotistas, porque eles sabem que eles não têm outra oportunidade. É aquela oportunidade que eles têm. Tem que gostar do curso. Se eu me permite fazer uma observação, eu vou exatamente nessa linha que você colocou, Lobo. Quer dizer, o exemplo das cotas, ele é muito pertinente, porque ele é um exemplo vivo na nossa memória, e nós estamos falando da luta contemporânea. Né? É mais fácil ao cidadão comum entender a polêmica das cotas que entender a polêmica do Monteiro Lobato. Porque a cota ela é objetiva. Né? O Monteiro Lobato ele é um dano subjetivo, é um dano psicológico. A cota é a existência ou não do acesso, da possibilidade de acesso. Né? Então, e também é mais fácil fazer uma referência ao passado. Eu convido o telespectador, a telespectadora, a fazer uma viagem ao tempo e voltar às manchetes de jornais, aos depoimentos, às entrevistas, aos pareceres de doutores, especialistas, de 10 anos atrás. O que essas pessoas falavam? É o fim da universidade, a universidade vai acabar, essas pessoas vão baixar o nível da universidade. Né? Isso é a subversão do mérito, né? Ou através da criação do sistema de cotas. Então, vou na sua pergunta. A universidade acabou? Muito pelo contrário. A universidade pública se fortaleceu nesses 10 anos no que diz respeito à sua conexão com a realidade da sociedade brasileira. A universidade pública ela não podia continuar a ser o que ela era 10 anos atrás, uma propriedade privada da elite brasileira que colocava seus filhos nos colégios mais caros, que eram um passaporte para essas pessoas entrarem na universidade pública. E eu falo, não paga. Iam de carro, não paga. Iam de carro para a Iam universidade. de carro para a universidade pública. E eu falo isso com absoluta tranquilidade. Eu vou citar uma escola daqui do Rio de Janeiro, o Colégio Andrews. Né? A minha filha mais velha estudou no Colégio Andrews e entrou numa universidade pública. Então, quantos negros tiveram a possibilidade de oferecer aos seus filhos o que eu tive a possibilidade de oferecer à minha filha? Então, eu me sinto absolutamente à vontade para dizer o seguinte, eu investi R$220 mil em 14 anos na educação da minha filha para que ela pudesse se tornar competitiva. É claro que ela tem os méritos dela, é claro que ela tem a competência dela. Agora, se ela não tivesse uma família por trás, disposta a investir R$250.000 na sua educação, certamente as oportunidades que ela tem hoje no mercado de trabalho seriam muito menores. Então, é um mérito para quem pode pagar. Então, o papel da política de cotas foi trazer o mérito para o real sentido dele, o sentido da competência que a Dulce Vasconcelos mencionou em Brasília. Agora nós vamos ver, com igualdade de acesso à universidade pública, quem tem mérito e quem depende da indicação do papaizinho e da mamãe para se colocar no mercado de trabalho. Bom, para finalizar, vamos às considerações finais e eu gostaria que vocês falassem um pouco dos avanços que tivemos nos últimos anos. Dulce. Apesar de nós termos algumas críticas em relação aos avanços que nós tivemos nos últimos anos, como militante há mais de 30 anos nesse movimento negro do Rio de Janeiro e um pouco no Brasil, a gente não pode negar que não houve avanço. Eu ainda vejo quando na televisão passa um comercial, os 5, 6 crianças e apenas uma criança negra. Aí eu me lembro que, alguns anos atrás, nós estávamos reclamando que não aparecia nenhuma, né? Nenhuma. Então, isso já é um avanço, mas que não é o suficiente e que não nos satisfaz ainda. Já é um pouco mais amplo a questão do reconhecimento, por exemplo, das cotas. Nos jornais, em grandes jornais, nós temos cronistas que falam
né, da importância, articulistas, etc. Então, já há uma compreensão maior do que foi a escravidão do negro no Brasil, do que foi a abolição e o que a gente ainda precisa alcançar aqui no nosso país, né? Os avanços são muito lentos, né? É preciso uma dedicação, um esforço muito grande. Nós teríamos uma lista enorme, né, de companheiros e companheiras que dedicaram sua vida inteira para que o negro pudesse chegar a um determinado patamar, a um determinado reconhecimento, né? E então não resta dúvida de que esse, inclusive, o que melhorou e o que avançou é fruto da luta do movimento negro, mesmo que muita gente não goste dessa denominação, mas é através dele que a gente chegou. Não foi nada benesse, não foi dado para a gente, foi conquistado, essa que é a verdade. Obrigada pela presença, pelo chamado, pela oportunidade de estar aqui nos colocando. Eu acho que a Dulce foi muito feliz nas colocações dela, porque o movimento negro, ele foi muito escorraçado e apanhou bastante, né? Se nós lembrarmos aí de 30 anos, lembrar do que um Abdias Nascimento viveu, do que uma Léa Garcia enfrentou, Ruth Souza, Neuza Santos Souza, Lélia Gonzalez, né? Que mundo que essas pessoas enfrentaram. Eu vou pedir licença, a saga da Dulce Vasconcelos, nos seus mais de 40 anos de serviço público na área de educação no Rio de Janeiro. Certo? Então, certamente, nós vivemos hoje uma relação, não posso já citar, Nazaré Cerqueira, Carlos Magno Nazaré Cerqueira, primeiro comandante da Polícia Militar Negra no estado do Rio de Janeiro, em 1982. Então, o mundo que essas pessoas enfrentaram era muito mais complexo no sentido da dificuldade de fazer um enfrentamento que é o mundo que nós enfrentamos hoje. Os espaços, eu comentava isso com o Lobo antes de nós começarmos o programa, que nós temos hoje para colocar esse debate, é um espaço muito maior do que nós tínhamos há anos atrás. Hoje nós estamos, nesse mês da consciência negra, tendo pela primeira vez na história do Brasil um presidente do Supremo Tribunal Federal negro. E alguém que chegou lá sem abrir mão da sua identidade étnica. Alguém que se afirmou perante o Brasil não por ser subserviente, se afirmou diante do Brasil por ter coragem. E aí eu não estou entrando no mérito se as sentenças do ministro Joaquim Barbosa são certas ou erradas. O que eu estou colocando é que a sociedade brasileira está tendo, pela primeira vez, com o ministro Joaquim Barbosa, a experiência de respeitar as decisões do negro. E basta ver a desqualificação que nunca antes, na história desse país, um ministro do Supremo Tribunal sofreu, por emitir votos que, certos ou errados, representam o seu pensamento. E que, em tese, foram as razões que o levaram a ser nomeado corretamente pelo ex-presidente Lula para ocupar esse cargo. Então, há um conjunto de avanços. Eu poderia sintetizar esses avanços com a posse do ministro Joaquim Barbosa, que vai ocorrer esse mês, né? E que certamente vai fazer com que jovens que, diferentemente do que o Joaquim passou quando era criança e não tinham um Joaquim Barbosa para se inspirar, que jovens do Brasil inteiro possam olhar e pensar que se o Joaquim Barbosa conseguiu chegar lá, ele ou ela, independentemente da sua origem étnica, também pode conseguir chegar lá e também pode representar um avanço na consolidação das instituições democráticas aqui no Brasil. Bom, gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, Dulce, Giovanni, do jornalista Luiz Lobo, que dividiu a bancada comigo. E se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site câmara.rj.gov.br. Até a próxima!